Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, nesta edição, iremos abordar assuntos que pegaram os torcedores do Vasco hoje de surpresa. A gente vai falar muito aí sobre a aquisição que o Vasco da Gama fez pro Sub-20. O Vasco que já anunciou o substituto do treinador William Batista. Vamos falar muito sobre a preparação do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Madureira às 21h30 na quinta-feira pelo campeonato estadual. A gente tem duas novidades aí para poder passar para vocês sobre os treinamentos aí. E o seguinte, a gente vai falar também sobre a situação envolvendo o Marlon, conforme a gente trouxe ontem vocês em primeira mão, a negociação está sacramentada. O Marlon teria aceitado a proposta aí do Shakhtar Donetsk, né? Uma proposta ali em torno de 85 milhões de reais. E a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, porque o Vasco descrava, né? Não tinha dinheiro. Agora o Vasco, além de vender o Marlon, o Vasco também está prestes a vender mais 50% aí dos direitos econômicos do Palácio e vai entrar dinheiro aí. A gente vai falar muito sobre a situação aqui de alguns jogadores, como o Sforza, como a situação do Lúcio, né? Algumas negociações que estão ali emperradas, como a situação ali do Aravena. A gente vai falar muito sobre a situação do Fred. Hoje a gente foi atrás dessa situação também. Então, eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama anunciou a contratação do técnico Rafael Paiva. O Rafael Paiva vem para ser o substituto aí do William Batista, um cara que já trabalhou no Vasco da Gama. Segunda passagem dele aqui no Vasco, foi multicampeão e estava lá no Palmeiras. O Vasco tirando o treinador aí hiper vitorioso, estava no sub-17 do Palmeiras, foi treinador também de seleção brasileira de base, né? Então, o sorte ali, o Rafael Paiva, boa contratação que o Vasco da Gama fez. Apesar disso, a gente não entendeu muito bem por que o William Batista deixou o Vasco da Gama. Bom, o Vasco segue a sua preparação. Ontem o elenco chegou do Brasil. Hoje o Vasco, né, iniciou a preparação para o jogo contra a equipe do Madureira, o jogo que acontecerá na quinta-feira em São Januário. Cuidado com o horário do jogo, que foi mudado das 20h30 para as 21h30. O jogo com transmissão do Theo José e comentários do Lucas Pedrosa lá no SBT. E o seguinte, né, a gente vai ter novidade, porque o Luca Oreliano deverá ser relacionado para essa partida. Informação que chega para a gente que o Ramon Dias simplesmente conversou com o atleta e convenceu ele a ficar aqui no Vasco da Gama, certo? Jogador que nem fez parte da pré-temporada, mas que deve seguir no Vasco da Gama, porque não chegou nenhuma proposta aí oficial com relação à venda, né? Só situações aí de empréstimo que não interessam ao Vasco da Gama. Até aqui é o destaque do Vasco da Gama, né? O Oreliano, ele fez 2 jogos aí na temporada, meteu gol, deu 2 assistências, então muito importante, uma reviravolta total aí no caso do Oreliano. Bom, sobre essa situação
envolvendo reforços. Muitas pessoas me perguntando: "Ô Laureano, como que está a situação do Adson? O Adson, ele vai para o jogo?" Não, ele ainda não vai. O Adson vai ser guardado para a quarta rodada do Campeonato Carioca. Hoje o atleta realizou aí atividades físicas, né, e treinou com bola para ir readquirindo a parte aí, física, ele que ficou algum tempo sem atuar lá pelo Nantes, tá? O jogador será apresentado essa semana. O Vasco que gastou aí cerca de 5,5 milhões de euros, ou seja, 26 milhões de reais para poder trazer o Adson, vai jogar ali de meia direita ali. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação do Marlon Gomes, e a gente coloca com fonte aqui para vocês, né? O Marlon Gomes teria aceitado a proposta do Shakhtar, proposta milionária aí, na casa de 85 milhões de reais. O Vasco tem 15% dos direitos, perdão, o Vasco tem 85% do direito econômico do jogador. Então, uma proposta aí que é irrecusável para a 777 Partners. A 777 que está com muita dificuldade para manter as coisas em dia, certo, com o Vasco, principalmente com relação à situação de reforços. E hoje a gente toma conhecimento que vai entrar mais dinheiro. O Palácio, né, está negociando aí com o Boca Juniors, o jogador está se transferindo, e o Vasco vai vender os 50% que lhe resta aí da venda do Palácio. Bom, com essa grana aí entrando, certo? O Alexandre Matos, ele vai ser tirado aí de uma saia justa. Qual é a saia justa, Laureano? Porque o Alexandre Matos deixou vários negócios aí fechados. Ele vai ter que chegar agora, retomar as negociações do zero, e todo o planejamento aí que o cara fez para o Vasco simplesmente foi atrasado por conta aí da incapacidade da 777 Partes, certo? Como, por exemplo, a situação do jogador Juan Esforça, né? Um jogador aí que o Vasco da Gama fez uma proposta no equivalente a 24 milhões de reais, mas o Vasco não teve ainda condições de chegar lá e realizar a primeira o primeiro pagamento da parcela aí do nosso Juan Esforça. A tendência é que o Vasco da Gama, apesar de ter saído nomes aí como Capuzano, o Vasco é sacramente essa negociação logo quando o dinheiro do Marlon entrar. Sobre essa situação aí de outras negociações, o Vasco tem algumas negociações aí em curso, como é a do jogador Wesley, lá do Cruzeiro. O Vasco fez uma proposta para poder contar com o jogador, mas tem que fazer aí o pagamento ali, certo? Das luvas do atleta. Outra situação é do Aravena. O Vasco fez uma proposta concreta, tá? Na casa de 14 milhões. É um jogador que a 777 quer contar, um jogador novo, de 21 anos aí. E a mesma coisa a situação do Lúcio Rodrigues, tá? Esse jogador, o Vasco vai acabar perdendo, porque o seguinte, é muita gente em cima dele. É muita gente em cima dele. Hoje a gente tomou conhecimento, inclusive, que o River aumentou aí a proposta, né? A proposta do Vasco ainda é a maior. Agora, estão aguardando aí o final aí do pré-olímpico para poder bater o martelo para saber onde que o jogador vai atuar. Interessante seria, né, que efetivamente a gente tivesse aí o desfecho logo dessa situação. E só uma coisa aqui, o próprio jogador falou que tinha negociação com o Vasco. Tem jornalista bobão aí dizendo que é história. Não é. Bom, e a gente foi atrás dessa situação também do Fred, que conforme eu disse para vocês no vídeo da parte da manhã, uma situação que me pegou de surpresa. Porque a gente tomou conhecimento que realmente houve aí uma sondagem do Vasco da Gama pelo Fred,
mas as negociações são consideradas difíceis, até pelo que ele ganha lá na Turquia, no futebol turco, no Fenerbahçe. Agora, seria um reforço aí de peso para o Vasco da Gama, um jogador que passou recentemente aí pelo o United, né? Então, espero aí que o Vasco seria uma condição de empréstimo, até teria como o Vasco fazer essa situação aí, viabilizar a chegada aí do Fred através de um empréstimo aí, certo? Já que o Fenerbahçe pagou 9 milhões aí de euros para tirá-lo do United, certo? Então, gente, tão logo esse dinheiro entra, vocês vão ver um atacadão aí de anúncios dessa empresa da 777 e trabalha desse jeito. Infelizmente, ela dá com uma mão e tira com as duas mãos. Ela trabalha com os ativos do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.